Hoje eu vou falar um pouquinho sobre lápis. Já parou para pensar como o jeito que você aponta o seu lápis atrapalha o seu traçado? Por mais apontado que esteja, o lápis quando vem de fábrica, ele tem uma ponta muito regular. A gente percebe que esse lápis aqui está bem apontado. Mas se a gente usar deitado esse lápis sobre a folha, o risco de num sombreado a madeira encostar no papel e arranhar o seu desenho é muito grande. O normal é vir apontado assim num ângulo de 15 graus, que também não é muito legal, você continua com o mesmo problema de encostar no papel, além da ponta ficar minúscula, né? O ideal é sempre você apontar com estilete. O estilete permite que você faça pontas maiores e percebe que no ângulo deitado o contato da madeira com a superfície é menor, é mais controlado. A ponta grande corre um grande risco de quebrar sobre o papel ao você colocar força. E para muita gente fala, pô, mas isso é desvantagem, né? Na verdade, se a gente for levar em conta, é um pouco de vantagem porque te obriga a traçar mais de leve. O próprio jeito de você apontar o lápis já te colabora na maneira como você vai desenhar, na maneira como você vai controlar o peso da sua mão sobre o desenho. Então vamos ver como é que aponta isso aqui? Uma das grandes vantagens de você apontar com estilete também é você conseguir moldar a ponta. Percebe como está chanfrado isso aqui? Esse chanfrado eu fiz lixando numa lixa de unha simples, né? E isso te permite uma gama enorme de traços diferentes, né? Então vamos olhar agora na sequência como é que a gente faz para apontar um lápis com estilete. Bom, então vamos lá. Primeiro você vai precisar, lógico, do lápis para ser apontado e do estilete. Qual estilete é o melhor para ser usado? A gente tem uns modelos mais simples, que não tem uma trava muito segura. O sistema normalmente ele é preso por uma mola ou por uma peça plástica. Ele não dá muita firmeza, você corre o risco do estilete abrir ou fechar e acaba te provocando um acidente às vezes até sério, né? O melhor mesmo é você procurar algum estilete que tenha uma trava um pouco mais segura, como essa que é feita com parafuso, né? Enfim, a lâmina não vai sair do lugar durante a execução da tarefa que você tem a fazer com o estilete. Só para a gente ter uma noção da diferença de uma ponta para outra, esse lápis aqui eu vou apontar da maneira comum com o apontador, né? Percebe que ele faz uma ponta regular, essa ponta não passa aí de uns 5 milímetros, né? Para você poder riscar isso no papel, por volta do sexto, do sétimo traço, a ponta já começa a gastar, enfim. Para garantir que a ponta fique fina, você vai ter que torcer o lápis e ainda assim percebe que o ângulo formado por essa ponta é muito aberto, né? O ângulo do lápis comparando com o lápis apontado com o estilete. Como é que eu consegui fazer aquela ponta tão mais fina em comparação com a maneira tradicional de apontar? Ao fazer a ponta, ao realizar o trabalho de fazer uma ponta mais longa na hora de apontar, na sequência eu fui lixando esse lápis, girando sobre uma lixa de unha comum, até conseguir fazer um ângulo mais fino, né? Que vai permitir que eu tenha traços mais finos por um período maior do que com o lápis comum, né? É essa a ideia básica.
Para eu conseguir fazer uma ponta como essa, eu preciso levar em conta o espaço que eu vou ter que deixar desgastado na madeira e o espaço que eu vou ter que deixar desgastado na ponta. Esse trecho aqui, por exemplo, eu tenho por volta de 1 centímetro. A ponta, o ideal é que esteja no mínimo com 7 milímetros. Então, se você fizer uma ponta no lápis de uns 2 centímetros, eu acho que já está de bom tamanho. A gente pega o lápis inteiro. Com o estilete, a gente vai com cuidado, nunca coloca o dedo assim para você não correr o risco de cortar, né, de sofrer um acidente. Eu, em 20 anos de prática de desenho, nunca me cortei com estilete numa atividade de desenho. Né? É uma questão da gente seguir um pouquinho as regras na hora de fazer. Pois bem, a gente vai procurando, em primeiro lugar, apenas tirar a capinha aqui em cima, né? Apenas desgastar essa madeira sem fazer a ponta. Eu tenho um lápis aqui já meio apontado, percebe que eu tirei só a casquinha, né? Eu livrei mais ou menos uns 2 centímetros aqui, antes de começar a atacar, a fazer a ponta. A ideia agora que você livrou os 2 centímetros aqui, né? Tirando, ó, percebe que eu ajudo às vezes com o polegar, né? A empurrar o estilete para facilitar o corte. A gente faz uma pequena incisão e empurra com certo cuidado e vai tirando lasquinhas finas, né? Nunca tenta cortar de uma vez só para você não correr o risco de quebrar a ponta do seu lápis. Então, tirando essas lasquinhas, aos poucos a gente vai formando o ângulo desejado. Percebe que nessa entalhada agora eu já consegui que aparecesse parte do grafite, né? Então eu já vou mudar de posição, vou para o lado, vou arrancando pequenas lascas até conseguir enxergar o grafite do lado, com muito cuidado, né? Percebeu que você está livrando só a madeira em volta, você não vai cortar a ponta do grafite junto, né? E eu mantenho uma inclinação a partir do limite que eu marquei aqui na madeira, né? E eu vou tirando aos poucos essa lasquinha, né? E livrando a ponta do lápis dessa maneira. Bom, então agora nós temos a ponta já feita, né? Percebe que ao limpar a madeira que envolve a mina de grafite, eu procurei deixar uma inclinação muito mais suave do que a inclinação da ponta do lápis apontado pelo apontador, né? Aqui dá um ângulo de uns 15 graus mais ou menos. Essa ponta aqui eu creio que está com um ângulo de uns 10 graus ou qualquer coisa por volta disso, né? É sutil a diferença, mas essa pequena diferença já resolve muita coisa em termos de desenho, né? Então a gente procura moldar, depois de apontar o lápis, a mina do grafite da maneira que for melhor para desenhar. A gente pode trabalhar com a ponta fina para fazer traços finos, ou fazer aquela ponta chanfrada que eu indiquei, para de repente você conseguir fazer alguns efeitos diferentes de traçado, né? Fazer um traçado que possa ter áreas largas ou áreas estreitas de acordo com a posição em que você segura o lápis, né? Um traçado um pouco mais caligráfico, lembrando vagamente aí um bico de pena. Como é que eu faço essa ponta? Como é que eu faço essa ponta? O segredo está em você ter uma lixa, né? Para a ponta fina, a gente vai girando com o lápis quase deitado, de maneira suave, e vai desgastando essa ponta, até fazer a ponta da espessura que interessa para a gente. Para a ponta chanfrada, a gente lixa segurando o lápis numa posição única de um lado, vira o lápis 180 graus, digamos assim, né, completa uma meia volta aqui no giro, e lixa da mesma maneira
do outro lado, fazendo com que a ponta fique um pouco mais reta. Se necessário for, segura ele um pouco mais alto para ajudar a fabricar essa ponta, né? Não tão deitado. Que aí ele permite que você faça uma ponta um pouco mais reta. Tem gente que até faz alguns recursos, algumas brincadeiras no traçado, de pegar um estilete e fazer pequenas incisões na ponta do lápis para moldar essa ponta aqui, e para que num mesmo traço você consiga ter um vão no meio, né? Às vezes a gente usa aquele lápis de carpintaria que tem a ponta um pouco mais larga, lixa dessa maneira mais reta e faz pequenos cortes para conseguir alguns efeitos aí de traçado num desenho. Isso para criar uma textura de madeira num desenho qualquer já ajuda e bastante. Eu vou procurar filmar um pouquinho mais de perto esse traçado com a incisão, que eu acho que de longe não está dando para enxergar muito bem. Então, o traço da ponta fina e o traço da ponta chanfrada com a pequena incisão, né? Vamos segurar assim. Acho que já gastou. Aqui, o chanfrado, percebe que a linha fica um pouco mais grossa. E, fazendo aquela pequena incisão, eu consigo traços como este aqui, ó. Uma falhazinha no meio. Né? Então, de repente, num lápis que tem uma mina um pouco mais larga, como um lápis de carpintaria, por exemplo, a gente consegue alguns recursos interessantes. Isso aqui, para você fazer uma textura de madeira, por exemplo, é super bacana. Bom, em linhas gerais, então, a gente tem isso como dica aí para que você possa melhorar um pouco o seu traçado. Não é tudo, né? O lápis apontado não garante que você seja um bom desenhista, mas já é um bom começo para que você possa deixar os seus trabalhos com uma cara um pouco mais profissional. Mais para frente a gente fala um pouco mais sobre alguns tipos de lápis, fala um pouquinho sobre o uso da borracha e de outros materiais, mas eu acho que por uma primeira videoaula, eu acredito que esteja já de um bom tamanho aí. Vamos ver. Se você gostou, manda um recadinho pra gente aqui. Enfim, estamos aguardando o seu comentário. Até logo.